Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar das minhas 17 leituras do mês de agosto. Pois é, gente, eu li muita coisa em agosto. Foi um mês bem atípico, porque eu consegui 5 dias de folga lá no início do mês, isso me ajudou bastante a ler. E agora, no final do mês, eu engatei em muita leitura boa mesmo. Vocês vão ver que mais da metade tem 4 estrelas e meia pra cima, tem muitos 5 estrelas, vários favoritados, inclusive vários desses certamente estarão no vídeo de melhores do ano lá no final do ano, porque realmente agosto foi um mês incrível, tanto de muitas leituras como de leituras muito boas. E algumas vocês já conhecem, né? Porque eu postei 2 vlogs esse mês aqui no canal, um em que eu li livros sobre outros livros, que foi um vídeo incrível, eu acho que provavelmente é o meu vídeo preferido do canal, eu amei muito ter gravado aquele vídeo, ter lido aqueles livros, e principalmente naquela época, né, naquela semana, porque, sei lá, eu tava precisando ler aquelas palavras. Eu realmente virei um novo João Vitor depois daquele vídeo. Então, por favor, vão lá assistir. E eu já quero começar o vídeo, então, falando sobre esses livros desse vlog. Vou falar bem pouco, porque já falei pra caramba, né, no vlog, mas o primeiro, que inclusive foi o melhor e provavelmente o melhor livro que eu li esse ano, que é Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Gente, esse livro mexeu tanto comigo, esse livro me tocou tanto. Sei lá, eu terminei de ler querendo voltar pro início e reler tudo de novo. Só que é engraçado porque eu sinto que a cada época da minha vida que eu puder reler esse livro, eu vou sair mudado de uma forma diferente. Eu acho que a autora consegue trazer umas reflexões, assim, pra nossa vida, que dependendo da idade que você tem, do contexto onde você está inserido, você vai acabar refletindo, você vai acabar tirando algumas conclusões diferentes. E eu achei isso sensacional, eu realmente fiquei muito inspirado, até um pouco não esperançoso com algumas coisas do mundo, num geral, mas foi um livro muito transformador, assim, muito bom. Leiam, porque vai falar muito sobre essa questão do poder dos livros, né, na vida das pessoas, mas também do poder das relações interpessoais, de você ter ambientes e pessoas que te deixam confortáveis e ser quem você é, e se expressar do jeito que você gosta de se expressar. Enfim, é um livro muito mágico pra mim, que vocês precisam ler, precisam. Inclusive a autora vai estar na Bienal. Infelizmente eu não consegui pegar a senha, mas ainda assim eu vou tentar dar um jeito de ver essa mulher, porque realmente esse livro foi muito mágico pra mim. Eu também li Meus Dias na Livraria Murasaki. Esse provavelmente é o único livro 3 estrelas que eu li esse mês. Não é um livro ruim, mas também não é um livro nada uau. Eu acho que a proposta de tocar nesse assunto do poder da literatura foi muito deixado de escanteio. É muito mais sobre a vida da personagem principal e como que ela vai superar as adversidades ali. Então, sei lá, eu fui com uma expectativa, acabei me lidando com uma outra realidade. Essa realidade não estava tão interessante assim, então eu acabei dando 3 estrelas. E eu não preciso nem falar que o anterior eu dei 5 estrelas favoritados, né? Eu li também O Gato que Amava Livros. Esse foi até engraçado, porque eu comecei com uma certa desconfiança, assim, depois eu estava adorando e por último eu me decepcionei um pouquinho, porque eu também acho que é um livro que vai te fazer pensar sobre muita coisa, só que nesse caso não só sobre a vida, mas especificamente sobre hábitos de leitura, sobre como você encara o seu gosto pelos livros e tudo mais. Então essa parte foi muito interessante. Porém, eu acho que o autor acabou caindo num certo clichêzão, sabe? Numa autoajuda bem clichê, principalmente no último capítulo, porque é dividido em 4 capítulos enormes, e no último foi pra um lado que eu não tava gostando tanto. Então por isso eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas ainda assim eu acho que é um livro que é super interessante e que super vale a pena. Um outro que eu li e eu amei foi A Biblioteca Secreta de Londres. Esse aqui é uma ficção histórica e que, inclusive, é inspirada numa história verdadeira, porque essa biblioteca aqui secreta, ela de fato existiu nessa época da Segunda Guerra Mundial. Então eu fiquei muito entretido, querendo saber mais, e os personagens são muito interessantes.
Foi um pouco cansativo ali no meio, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitos personagens que às vezes nem são tão importantes para a história, mas a autora acaba desenvolvendo-os de alguma forma, então isso me cansou um pouco. Mas de forma geral, meu Deus do céu, é muito bom, é muito, muito, muito bom. Inclusive eu quero visitar essa biblioteca quando eu for a Londres, porque, sei lá, gente, parecia que eu estava dentro da história, vivendo com aqueles personagens e sentindo as coisas que eles estavam sentindo. Foi muito, muito, muito bom. Ah, e pra aquele eu dei 4 estrelas. O próximo é a Biblioteca dos Sonhos Secretos. E, nossa, gente, esse aqui foi tão mágico quanto a Livraria Rio Nandong também. A gente tem 5 a 6 histórias. 1, 2, 3, 4, 5... São 5. São 5 histórias, só que todas estão inseridas nesse contexto da Biblioteca dos Sonhos Secretos, em que tem uma bibliotecária que basicamente consegue te indicar livros exatamente pro problema que você tá enfrentando aí na sua vida. Pode até parecer um pouquinho de autoajuda, mas, cara, é muito incrível, muito incrível. E justamente por cada história ser muito diferente, tipo, o protagonista ser muito diferente, tem problemas, desafios, demônios internos diferentes, a gente consegue se identificar com muita coisa, porque pelo menos um negocinho assim você já vivenciou, ou então você conhece alguém que já vivenciou. Então, pra mim, foi um livro também muito transformador, que eu comecei a refletir muita coisa, muita, muita, muita coisa, e eu fiquei pensando nessa história muito depois que eu terminei de ler a última página. Então, os livros bons, eles têm esse poder, né, na gente. Então, por favor, leiam. Leiam, leiam, leiam. Inclusive, leiam todos que eu tô indicando aqui. Acho que só o da Livraria Morisaki que eu não curti tanto. Isso aqui eu dei 4 estrelas e meia. Quase 5. Depois eu li Coração de Estagiário, o novo lançamento do meu amigo Cássio Cipriano. E, gente, esse é um conto que também me fez sorrir de orelha a orelha, que me deixou o meu coração quentinho, porque aqui é uma comédia romântica com muita representatividade sáfica, indígena, e aqui a gente vai acompanhar o nosso casal de rivais, que é o Ravi e o Valentim. O Ravi é um jovem indígena, eles moram no interior do Pará, inclusive, e ele deixou a aldeia dele para estudar numa universidade pública que ele passou depois, né, de muito estudo, de muita garra. E o Valentim estuda também arquitetura, só que numa universidade privada. E os dois fazem estágios juntos e tem uma chefe muito estilo da Miranda de Diabo Veste Prada. Então ainda tem esse toque aí da Miranda na história que me divertiu pra caramba. A história toda vai se desenrolar justamente porque essa chefe mal encarada, digamos assim, né, ela obriga os meninos a organizarem um jantar especial pra ela e pra namorada dela, porque pra noiva, não lembro, porque ela tinha esquecido de uma data super especial para as duas. E eles ficam, tá, né? Porque se eu não correr atrás disso, se eu não seguir essa ordem, eu simplesmente vou perder o meu estágio. E, como eu falei, eles têm um pouco de rivalidade entre si. Então, eles também não querem que o outro seja mais amado, mais respeitado pela chefe. Então, eles vão começar a brigar ali pra ver quem que vai entregar a melhor experiência possível nessa noite romântica pra chefe. E é óbvio que eles vão começar a conhecer um pouco melhor o outro, e nisso vai sair dali alguns frutos. Então é um Enemies to Lovers pra quem gosta. Eu adorei, achei super divertido, eu amei a construção dos personagens, como que o Cássio trouxe essa questão indígena para a história ser super importante, super relevante, de maneira super responsável também. Então, leiam, 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 porque é bem rapidinho de ser lido, tipo, numa tarde você lê e sai com seu coração quentinho, com um sorriso de orelha a orelha. E para esse eu acabei dando 4 estrelas e meia. Logo depois eu peguei uma outra história nacional, que é O Tempo que Nos Separa, do Chico Farpelli. E, cara, essa história, ela meio que explodiu a minha cabeça, porque eu achei que ia ser um romance e foi, tipo, uma ficção científica com viagem no tempo. E eu, gente, o que eu tô lendo? E eu simplesmente não conseguia parar de ler. Era
páginas e mais páginas e ficava, meu Deus, pra onde que essa história está me levando? Aqui a gente vai acompanhar a história do Lucas, que ele acorda num hospital e ele recebe a notícia de que a universidade onde ele estuda aconteceu um massacre e ele acabou sendo ferido e o melhor amigo dele, /crush desde muito tempo, foi morto pelo cara que foi lá e cometeu o massacre. E ele fica muito chocado, ele fica desolado, né? Ele fica completamente destruído, porque era o amor da vida dele. Porém, no dia que ele tá saindo do hospital, ele encontra uma chave de um cofre com uma mensagem de que ele precisa ir nesse tal horário lá. E quando ele vai, ele encontra uma coisa bizarra, que é um negocinho de botar aqui na orelha e que ele vai descobrir que aquilo transporta ele no tempo. Então ele vai direto para o passado, uma semana antes desse terrível fato, né, desse terrível acidente, desse massacre que aconteceu na universidade, para tentar fazer com que ele salve a vida do menino, né? E também com que ele se declare pro menino um pouco antes, para eles conseguirem ter um momento um pouco maior entre os dois, né? De afeto e tudo mais. Então é uma história muito bonita e que vai te deixar com o coração na mão para saber se isso vai dar certo ou não. E eu já adianto que é uma jornada eletrizante, tá? Porque a gente vai descobrir muitas coisas aí no meio que vão dar um gás muito frenético para a história. Inclusive o final é super aberto, porque vai ter continuação e eu fiquei querendo socar o autor de tanto nervosismo que ele me fez passar, de verdade. Mas leiam, eu dei 5 estrelas, porque é sensacional. Logo depois eu continuei na literatura nacional, peguei pra ler O Loirinho, que é o novo conto do Alisson Fagner, que também é meu amigo. E esse aqui é pra quem gosta de hot, porque basicamente a gente vai ter aí 2 amigos, um cearense, se eu não me engano, ou é do Rio Grande do Norte, que vai até São Paulo pra Bienal do Livro, e chegando lá, eles obviamente vão ter uma relação ali. E vai ter uma relação muito apimentada, se é que vocês me entendem, né? Ele vai agradecer essa hospedagem em São Paulo de uma maneira muito íntima, eu diria. Então, assim, eu amei. Dei 4 estrelas e meia. Fiquei bastante envolvido com a história. E, mais uma vez, se você gosta de hot, por favor, leia Alisson Fagner. Não só o Loirinho, como outras coisas dele também. Depois eu ouvi o audiobook de As Coisas, do Tobias Carvalho. E, caramba, esse daqui foi uma surpresa muito grande, muito positiva. Eu já tinha lido Quarto Aberto no início desse ano, que foi uma surpresa também, foi um livro que me tirou muito da minha zona de conforto. E eu peguei pra esse, eu não sabia que era um livro de contos. Eu peguei simplesmente porque era curtinho, queria ouvir um audiobook e tal. E, gente, eu devorei. Eu diria que são mini crônicas sobre a vida de homens que gostam de outros homens. E é muito bonito, assim, a forma como que o autor trabalha, sabe? Esse dia a dia que, por mais corriqueiro que seja, também tem um lado bonito, ou então um lado que te faz refletir sobre coisas, ou até mesmo um lado feio, né, mas que é interessante ser lido. E isso que eu achei muito legal, e tem até um dos contos, né, uma das crônicas, que ele fala, né, que o protagonista é um escritor, e aí ele reflete a ideia de que ele não quer escrever só sobre finais felizes e histórias de sucesso na autoaceitação e acabar por ali. O que vai depois disso, né? Quais são as histórias de homens que gostam de outros homens que têm 30, 40 anos, o que eles fazem no meio da noite, o que eles fazem se um relacionamento não dá certo. E é basicamente isso que a gente tem aqui. Então são histórias comuns que com certeza todo mundo já vivenciou algo parecido, mas ao mesmo tempo a escrita do Tobias é um deleite, assim, pra gente. É muito, muito, muito boa, transporta a gente diretamente pra dentro da história, então eu fiquei muito entretido no livro e eu tive que dar 5 estrelas e agora eu quero ler absolutamente tudo o que esse homem escreveu na vida dele. Aí em seguida eu fiz o vlog de me preparando para a Bienal, em que eu li alguns livros de autores
que eu quero conhecer lá na Bienal, né? Ou até rever. E o primeiro livro que eu li foi Tempestade do Sul, da Brittany Cherry. Também não vou me alongar muito aqui pra falar desses livros, porque lá no vlog eu já falei bastante coisa. Vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. Mas basicamente eu amei. A escrita dela é maravilhosa. Eu fiquei super imerso nessa história do início ao fim. Eu amei os personagens. Porém, é extremamente parecido com Vergonha, tá? Assim, o basicão da história é muito parecido. Muito, muito, muito. As características dos personagens e tal, as motivações. E por isso eu acabei me decepcionando um pouquinho, mas não tem como se decepcionar 100% porque é Brittany Cherry, gente. Eu sou apaixonado pela escrita dessa mulher e eu quero muito vê-la na Bienal. Também não consegui senha, mas tô na luta aí pra tentar um jeito de conseguir vê-la. E aí por isso eu acabei dando 4,5 pra esse. Logo em seguida vem um favoritaço que eu amei, que foi A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha. E ó, novidade pra vocês, eu estarei mediando um bate-papo com o Lucas Rocha lá na Bienal, no domingo, dia 8 de setembro, às 10h30 da manhã, no stand da Estante Virtual. Então, se você estiver pela Bienal no domingo, principalmente de manhã, vai lá me assistir, vai lá assistir o Lucas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, sim, eu fiquei muito feliz com esse convite. E o mais coincidência, sim, foi que eu recebi o convite no dia em que eu postei o vídeo sobre esse livro. O Lucas é o meu autor nacional preferido, então eu realmente fiquei, assim, pulando de alegria. Eu literalmente caí no chão de tão não acreditando que eu tava quando eu recebi a notícia, né? Mas enfim, tô muito, muito, muito animado. E ainda mais depois de ter lido essa belezura aqui, que eu até falei lá no vlog, que também foi uma surpresa pra mim, porque eu tava com outro tipo de expectativa, mas que foi tão incrível quanto eu esperava ser. Aqui, o Lucas foca muito mais numa questão de mistério, de resolver uma possível polêmica familiar. E a gente vai acompanhar dois primos de 15 e a outra deve ter uns 16 anos, que eu acho que é um ano mais velha. Então são dois adolescentes tentando descobrir se o avô deles é de fato uma farsa ou não. Porque o avô deles é um renomadíssimo escritor nacional, é basicamente o novo Jorge Amado, eu diria. Só que tem algumas polêmicas ao redor da figura desse cara. E os netos vão começar a investigar isso e vão acabar encontrando muita coisa debaixo desses lençóis. É um livro que não vai te deixar ficar parado, tá? A partir do momento que você começar, meu amor, você só vai terminar quando tiver na última página, porque você vai querer desvendar esse mistério junto dos protagonistas e tentar ligar os pontos junto com eles também. É muito bom, leiam, 5 estrelas, favoritadíssima. E eu também peguei o audiobook também do Lucas, né, 5 Dias para o Fim do Mundo, que é uma história bem mais levinha, mais curta também, mas se você gosta de romance sáfico, de uma road trip, de aventuras aí, esse é também o livro perfeito pra você. Eu li super rápido, até porque é curto, mas porque era uma leitura fluida, a narração também é super boa. Se você for ouvir o audiobook, super recomendo, porque a narração é maravilhosa, mas também tem formato em e-book na Amazon. Só que pra mim não chegou aos pés dos romances do Lucas, e pra isso eu acabei dando 3,5 estrelas, mas é muito bom também. Em seguida eu li essa coletânea de histórias de terror que foi incrível! Eu não sou muito leitor de histórias de terror, então eu tava saindo bastante da minha zona de conforto, mas, gente, eu amei sair da minha zona de conforto, eu amei que tem 15 contos. Dos 15, um só eu não gostei. Todos os outros eu gostei muito. E 8 em especial eu amei. Se eu tivesse que dar estrelas pra cada um dos contos, 8 eu dei 5 estrelas favoritadas, sabe? Inclusive eu tenho alguns amigos autores que estão nessa antologia, tipo Bernardo Neto, Lucas Santana, que fiquei muito orgulhoso de quando eu li, porque, de fato, eles só melhoram a cada obra. E se você gosta de terror, por favor, conheça essa coletânea, porque
porque isso aqui, gente, tem muita qualidade. E eu acabei dando 4,5 estrelas. Por último, para aquele vídeo, eu ouvi o audiobook de Não Quero Ser Como Você, do Vinícius Fernandes, e ai, gente, que sofrimento foi essa história, meu Deus do céu. Quando eu imaginava que não podia piorar as coisas de tristeza e sofrimento, o Vinícius ia lá e desgraçava mais ainda a minha cabeça. Então, assim, foi surreal. E são duas histórias em paralelo que a gente acha que não vai dar em nada, que não vai se conectar, mas quando se conecta, seu mundo vira de cabeça pra baixo e você fica... Tudo faz muito sentido. É basicamente isso. A minha cabeça explodiu e, assim, 5 estrelas, favoritado. A minha vontade é de ler todos os livros que Vinícius Fernandes escreveu na vida dele. Eu também li o comentadíssimo A Impostora, porque, gente, eu abria meu Instagram e tava literalmente todo mundo falando sobre esse livro. Eu ficava, não é possível que todo mundo esteja lendo o mesmo livro. Esse livro tem que ser muito bom. E, spoiler, foi muito bom. 5 estrelas, favoritado também. Aqui a gente vai acompanhar a história da June, que é uma escritora meio flop, assim. Ela saiu da faculdade, publicou ali o seu livro de estreia, não foi muito bem, tá? Nas vendas, o livro foi bem medíocre. E, em comparação, ela tem uma amiga que estudou na mesma universidade, que é a Athena Liu, que tem uma ascendência asiática, que, gente, é, assim, o novo fenômeno do mercado editorial. Ela vende que nem água. E aí, num belo dia em que elas estão juntas, a Athena morre do lado da June. E ela fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que ela aproveita para pegar umas anotações que a Athena tinha ali sobre uma história X e pega pra ela. E depois, né, quando a vida passa um pouquinho, ela pensa, se eu não ler esse manuscrito aqui da Athena e começar a mudar isso daqui e pegar pra mim e publicar isso como se fosse algo meu, daí pra frente é só surto atrás de surto, porque o livro inteiro é ela tentando nos justificar de que ela tá certa em roubar a história da Athena e nunca contar pra ninguém, né? E publicar, e óbvio que ela vai fazer muito sucesso, porque é uma história muito boa. E o mais engraçado é que em vários momentos eu fiquei com pena dela, eu fiquei meio que torcendo pra ela, e aí eu tinha que me beliscar e falar, cara, não, dá pra você se tocar de que isso é só uma artimanha que ela tá fazendo pra se justificar pra você. E aí eu, nossa, realmente, vamos voltar pra Terra. E isso é incrível nesse livro, porque são barbaridades, inclusive, que a gente lê, tá? Tem, a personagem é bem odiosa em alguns momentos, mas em outros a gente sente uma certa empatia por ela, e aí depois a gente volta atrás pensando, não, ela tá só enganando você. Você não pode acreditar nisso. Então eu achei muito incrível, fora que é um livro que vai falar muito sobre a apropriação cultural, que tem toda essa questão de uma mulher branca escrevendo um romance que tem muito sobre a ascendência chinesa, sobre a história do povo chinês, quais são as consequências disso, como que isso funciona no meio do mercado editorial. Tem muita coisa sobre o mercado editorial aqui que também me fascinou bastante, porque é um mundinho que eu tenho muito interesse de entrar. Então, pra quem gosta do mercado editorial, esse livro também vai ser uma ótima pedida. Vai falar sobre racismo, sobre diversidade. Eu fiquei muito surpreso positivamente e realmente vale todo esse hype que as pessoas estão criando nas bookredes. Por favor, leiam, leiam, leiam. O penúltimo livro que eu li em agosto foi Verão de Lenço Vermelho, que esse daqui foi o livro que a gente leu no Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. Inclusive, se você tem interesse de participar, por favor, o link tá aí embaixo no box de descrição. Todo mês a gente lê um livro juntos. Nesse mês de setembro a gente vai ler o Parque das Irmãs Magníficas, porque é um clube do livro focado em histórias LGBTQIA+. Então, em agosto a gente leu esse daqui, em setembro a gente vai ler o Parque das Irmãs Magníficas. E esse daqui foi uma certa decepção pra mim, porque eu tava com bastante expectativa de que ia ser uma ficção histórica incrível, porque se passa na União Soviética, na década de 80, é um romance aquiliano, então eu já imaginava que ia ter
uma grande comoção pra esse casal não ficar junto. Só que eu me decepcionei pra caramba, porque 70% do livro acontece dentro de um acampamento, onde os dois participam ali. É muito mais focado no dia a dia do acampamento, nas atividades, em outros personagens, do que de fato no romance. E isso me broxou, gente, de uma forma, porque tinham coisas aqui que eu não aguentava mais, que eu ficava, acaba, por favor, é muito grande, e são páginas e páginas de atividades do acampamento que não me interessavam nem um pouco, que eu tava pouco me lixando, mas quando entra no romance, meu coração amoleceu, eu fiquei bem boiolinha por eles dois. É muito triste, sim, porque um dos protagonistas, ele não se aceita de jeito nenhum, ele basicamente se odeia, então ele vai falar vários absurdos, assim, sobre si mesmo, ele vai tentar mudar a si mesmo, então é muito dolorido, assim, essa parte. E eu gostei muito de quando acabou o acampamento e a gente pôde entender um pouco mais sobre como que ia ser a vida dos dois na vida real, sem ser só no acampamento de verão. Essa parte eu amei. Por mim, se fosse só esse trecho, eu teria com certeza dado 5 estrelas, porque foi muito emocionante. Os últimos capítulos, então, gente, foi tudo. E é até aí também que entra com muito mais força a parte da ficção histórica. Vai ter muita coisa aqui sobre a história, sobre contexto social, político da época, na União Soviética, quando acabou, né? Quando a União Soviética se desestruturou e tal. A última parte do livro gostei muito, por isso eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque também não é um livro ruim, só que esse 60%, 70% inicial foi um pouco mais maçante do que eu tava esperando. E por último, eu li um livro que provavelmente, gente, é o livro mais triste, mais pesado que eu li esse ano, e um dos mais pesados que eu li na vida, que é Baratas, da Scholastic Mukasonga. Na real, essa foi uma releitura que eu já tinha lido em 2020 e eu quis pegar pra reler na edição física agora. E vai contar sobre o genocídio que aconteceu em Ruanda. A Scholastic é uma sobrevivente do genocídio e ela perdeu basicamente toda a família dela. Então é um livro que vai contar justamente a história de vida da Scholastic, né? É uma não ficção. E nossa, gente, é muito sofrido, é muito triste, muito triste. Teve vários momentos que eu tive que parar a leitura pra respirar, pra depois continuar, porque, nossa, as cenas são muito brutais, assim, brutais. Você fica impressionado como que a crueldade do ser humano pode atingir patamares, assim, bizarros, sabe? E você fica sem acreditar que isso de fato aconteceu e num passado muito recente. Muito recente. Então, eu já tinha estudado genocídio na faculdade, genocídio em Ruanda. Recentemente, até li sob o ponto de vista de um autor do Burundi, que é um país vizinho de Ruanda, que também é um livro muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisamos ler esse tipo de literatura, esse tipo de história. Tenho muito interesse de ler mais outros livros da Scholastic e super recomendo, tá? Apesar dos gatilhos, já deixo aqui avisado. Eu dei 5 estrelas, favoritei. É um livro delicado, forte, poderoso, muito sofrido. Basicamente isso. Então, terminei. Acho que esse vídeo deve ter ficado gigantesco, porque foi muitos livros que eu li em agosto. Estou muito animado para setembro, para a Bienal. Inclusive, se você vai, por favor, vamos nos ver lá. Quero deixar aqui meu muito obrigado aos apoiadores do canal, que sempre estão comigo. São maravilhosos lá no grupo. Quero convidar vocês a se tornar um apoiador e participar do nosso clubinho. E também a se inscrever aqui no canal, a deixar seu joinha aí embaixo, que ajuda pra caramba o canal. Me contem nos comentários o que vocês leram em agosto, se vocês já leram alguns desses livros, vamos trocar ideias. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!